Notícias horríveis nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025. Aparentemente, durante a madrugada no Irã, o regime terrorista israelense atacou a capital iraniana e outros locais, especialmente as instalações nucleares do Irã, com uma quantidade sem precedentes de mísseis. Parece que aviões, caças, também estiveram envolvidos, embora no momento ainda não esteja nada claro como tudo isso foi executado. A única coisa que sabemos até agora é que houve muitas explosões na capital. Há danos severos à instalação nuclear em Natanz. Quão graves são, ainda não sabemos. Sabemos que os iranianos estão em contato com a IAEA, o órgão de vigilância nuclear, e estão tentando monitorar e avaliar a situação para determinar se há vazamento de radiação ou não. Esta é a maior escalada isolada no conflito entre Israel e Irã de todos os tempos. Este é o maior ataque aéreo já realizado. Alguns comentaristas israelenses no X estão tentando colocar isso em contexto, dizendo: os iranianos também nos atacaram há alguns meses. Mas não, os iranianos estavam revidando contra Israel, depois que Israel assassinou pessoas em Teherã, e depois que Israel atacou o consulado e o prédio da embaixada do Irã em Damasco na época. Consulate and embassy building in Damascus at the time. Now this is an out of the blue attack. Agora, este é um ataque totalmente inesperado, um ato de guerra, um ato absoluto de agressão e, sem dúvida, uma escalada grave e horrível. Não vejo como isso não seja o início de uma guerra entre Irã e Israel e, por implicação, também com os Estados Unidos, que é obviamente o que Israel está planejando. Estamos ouvindo que o ataque israelense foi muito bem sucedido. Eles conseguiram matar 2 dos principais líderes iranianos, sendo um deles o general Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Isso aparentemente também foi confirmado pelo lado iraniano. Houve alguma dúvida sobre se um segundo general de alto escalão havia sido morto, mas aparentemente isso também aconteceu. A second top leading general was killed, but this is apparently also the case. Major General Mohammad Bagheri. O Major-General Mohammad Bagheri, o oficial militar de mais alta patente do Irã, ambos foram mortos. Além disso, cientistas nucleares foram assassinados enquanto dormiam, em seus alojamentos, em suas casas, por causa desse ataque surpresa de Israel. E também o fato de que houve todas essas explosões, grandes explosões, no Irã. Este é o outro homem que foi morto, o Sr. Salami. Devemos dizer que os israelenses conseguiram superar todas as defesas aéreas dos iranianos? Sem dúvida. E isso, é claro, não é apenas uma grande escalada. Isso também é, em grande medida, um constrangimento para o Irã por não terem conseguido interceptar ou impedir isso. Sabemos que prédios civis foram atingidos em Teherã. Aqui vemos um deles em chamas. Você vê o quão grandes são ou foram essas explosões. Sabemos que crianças morreram nesse ataque. A mídia no Ocidente está atualmente repetindo ou citando Benjamin Netanyahu, que deu uma coletiva de imprensa justamente quando o ataque estava em andamento, e chamou isso de um ataque preventivo ao Irã. A palavra preventivo agora é o adjetivo que também está sendo repetido por vários veículos de notícias. No momento, ainda estamos vendo diferentes tipos de cobertura entre os veículos, incluindo a BBC e outros. Aparentemente, ainda não foi divulgado um comunicado oficial sobre como exatamente chamar essa guerra de agressão descarada, esse ataque a outro Estado-membro da ONU. No momento, várias descrições estão circulando, mas parece que cada vez mais a palavra preventivo será utilizada. Claro, a palavra preventivo remete à forma como os Estados Unidos defenderam o ataque ao Iraque em 2003, pois preventivo é, na verdade, um conceito da chamada teoria da guerra justa, que em 2003 foi invocada repetidas vezes como justificativa para o ataque a outra nação soberana. Parece que Israel está tentando criar exatamente o mesmo tipo de narrativa agora, de que o Irã estava a apenas alguns meses de realmente produzir uma arma nuclear.
months away from actually producing a nuclear weapon. Mr. Netanyahu, O Sr. Netanyahu, em sua coletiva de imprensa, falou sobre os iranianos terem a capacidade de construir 9 bombas nucleares e afirmou que essa ameaça é uma ameaça iminente para Israel. A palavra iminente é novamente muito importante, porque a única maneira de, sob a teoria da guerra justa, justificar um chamado ataque preventivo é se a ameaça ao seu país de origem for iminente. Mas, para que isso seja preventivo e iminente, na verdade, o exército do outro lado já deve basicamente ter reunido tropas nas fronteiras e declarado sua intenção. Então isso é pura besteira, claro. Isso é uma completa besteira. Trata-se de uma agressão não provocada dos israelenses contra os iranianos. E desta vez, é realmente e totalmente sem provocação. Porque, vamos lembrar, havia negociações em andamento. No domingo, na verdade, o Sr. Vitkov dos Estados Unidos deveria se encontrar pela 6ª ou 7ª vez com os iranianos em Omã e continuar as conversas nucleares. Então, enquanto os americanos ainda estão em negociações com os iranianos, agora Israel decidiu atacar. Donald Trump aparentemente acabou de dar uma entrevista à imprensa e disse que os Estados Unidos não estão envolvidos, que foram informados pelos israelenses de que um ataque era iminente, mas que eles mesmos não estavam envolvidos. Se queremos acreditar nisso ou não é outra questão. Eu simplesmente não acho que os americanos possam estar desenvolvidos nisso. Eles devem ter, no mínimo, dado aval para esse ataque. E vemos, sabe, prédios residenciais sendo alvo dos israelenses. Claro, um crime de guerra. Atacar civis é proibido pelo direito internacional, e atacar áreas civis é um crime de guerra. Mais um crime de guerra. Quero dizer, não que eles já não estejam cometendo um genocídio há 2 anos em Gaza, mas eles continuam com seu legado implacável de crimes de guerra em seus arredores. A forma como atacaram bairros em Beirute, a forma como destruíram quase todos os prédios em Gaza, a infraestrutura civil. Eles agora começaram a bombardear infraestrutura civil no Irã, em Teherã, e isso é absolutamente horrível. Muitas pessoas estão me perguntando agora por que isso está acontecendo. E a razão que o Sr. Netanyahu está dando é, claro, a chamada ameaça nuclear. Mas isso é um completo absurdo. Isso simplesmente não é verdade. Sabemos que os iranianos disseram repetidas vezes que não estão buscando desenvolver armas nucleares. Eles estão em negociações com os americanos. Eles aceitaram conversar com os americanos. Eles também estão dispostos a interagir com outros. Os russos disseram que estão dispostos a interagir com os iranianos e atuar como mediadores. Um acordo e um entendimento entre todas essas potências para chegar a algum tipo de consenso sobre a questão nuclear estava prestes a acontecer. Isso não tem nada a ver com as reais capacidades nucleares do Irã e tudo, absolutamente tudo a ver com o timing. Porque agora, neste exato momento, Israel está perdendo a batalha pelos corações e mentes do Ocidente. Nas últimas 2 ou 3 semanas, vimos uma mudança de narrativa na mídia, porque os protestos a favor da Palestina e contra o genocídio que os israelenses estão cometendo cresceram tanto que em países como a França há enormes protestos em massa. Há shows inteiros sendo usados para mobilizar apoio à Palestina. E isso chegou à grande mídia a tal ponto que até mesmo Piers Morgan agora está criticando as ações de Israel. Piers Morgan is now critical of the actions of Israel. The protests, this one here is in Rome. Os protestos. Este aqui é em Roma, o outro foi em Paris, certo? Esses protestos estão crescendo, ficando maiores. A mídia está noticiando isso e Israel está finalmente, pela primeira vez em capitais e estados europeus, muito importantes, sendo rotulado como o estado maníaco genocida que é. E isso é novo para Israel. Esse tipo de reação eles não enfrentavam há muito tempo. Então, quando você está encurralado, o que faz? Bem, você dobra a aposta. O que Israel precisa, antes de tudo agora, é de um contra-ataque do Irã. Eles fizeram um ataque massivo ao Irã porque querem um contra-ataque massivo, pois assim sabem que alguns de seus militares vão morrer e alguns de seus civis também. E então Israel vai alegar que o Irã está perpetrando um genocídio. O Irã
é preciso entender, tem sido extremamente proporcional no uso da força nos últimos anos. Proportional with the use of force. They have matched force with force and they have tried to match. Eles responderam força com força e tentaram corresponder a ataques à sua infraestrutura com ataques à infraestrutura do outro lado, para não serem intimidados até a total submissão por qualquer tipo de força que Israel e os Estados Unidos tentem impor. Mas eles sempre foram extremamente comedidos. Quando os Estados Unidos mataram na época o general da guarda deles, do exército iraniano, o Sr. Soleimani, os iranianos de fato revidaram contra uma instalação militar americana, acho que foi no Iraque, mas tomaram cuidado de não matar ninguém e pararam por aí. Quando os israelenses atacaram a embaixada iraniana em Damasco, há cerca de meio ano, o Irã revidou contra Israel, mas garantiu que só atingisse infraestrutura militar. Eles têm sido extremamente comedidos. They have been extremely measured, but now that Israel actually targeted their. Mas agora que Israel realmente atacou as instalações nucleares deles, pode apostar que os iranianos vão escolher um alvo semelhante dentro de Israel. Israel tem reatores de água pesada em algum lugar de um de seus desertos e está operando essas instalações. O Irã pode mirar nesses alvos. Se fizerem isso, os israelenses vão alegar que um holocausto nuclear está em andamento e usarão toda a sua máquina de propaganda para mobilizar os europeus e os americanos a entrarem em guerra com o Irã, porque isso é a única coisa que pode salvá-los. Neste momento, os iranianos e o programa militar iraniano foram atingidos, e atingidos severamente. E isso nos mostra que o Irã aparentemente não tem capacidade de impedir que tais ataques atinjam até mesmo sua capital, atinjam até mesmo sua infraestrutura mais crítica. Isso é um grande problema. From striking even its very critical infrastructure. This is a huge problem. On the other hand, the Iranians have prepared massive. Por outro lado, os iranianos prepararam sistemas de mísseis em grande escala. Como também sabemos por repórteres como Max Blumenthal e outros que estiveram recentemente lá, os preparativos com o programa de mísseis, o programa de mísseis não nucleares, mísseis com ogivas convencionais, são extensos e distribuídos por todo o país. Um ataque a Israel é totalmente viável, totalmente possível. E o Irã já provou que pode fazer isso por causa dos ataques, há uns 4 ou 5 meses, que eles realizaram com sucesso, e conseguiram perfurar a cúpula de ferro, e perfuraram de forma bastante significativa. Muitos mísseis iranianos realmente atingiram Israel. Então eles também podem fazer isso. O que isso mostra é que nenhum desses países tem a capacidade de desabilitar o armamento ofensivo do outro, e ambos podem ser atingidos. Agora, esse é exatamente o ponto de Israel. Israel está agora esperando ser atacado pelo Irã para então aumentar novamente o apoio incondicional. A única coisa que pode impedir Israel neste momento de sua mania genocida é, na verdade, uma reação dos europeus, e com sorte também dos americanos, que eles não esperariam, que seria esperançosamente nenhum apoio. Neste momento, por mais triste que eu esteja com isso, novamente, a comunidade internacional parece estar reagindo de forma muito previsível ao dizer: todos os lados precisam recuar. Houve um relato aqui há pouco sobre o Sr. Guterres, o secretário-geral da ONU, que aparentemente disse que o Irã, que todos os lados, deveriam recuar e não escalar a situação. That all sides should stand down and should not escalate. There were pictures on X, on Twitter about. Havia fotos no X, no Twitter, sobre o Irã revidando contra Israel. Pelo que posso perceber até agora, isso parece ser notícia falsa. As fotos que estão circulando no X são de meio ano atrás, quando o Irã, pela primeira vez, retaliou contra Israel com seus mísseis. Até o momento, não vi novas imagens de ataques iranianos reais contra Israel. Até agora, parece que o Irã não lançou um contra-ataque, mas isso pode não ser o caso, ou já pode ser notícia antiga. Quando este vídeo for ao ar, porque está claro que o Irã prometeu, o Ayatollah Khamenei disse que o Irã revidaria de forma muito contundente. Os Estados Unidos, no momento, novamente afirmaram que não estavam envolvidos nisso, e o secretário de Estado Antony Blinken disse que não ajudaram nos ataques. Mas mesmo que não estivessem envolvidos,
Se Donald Trump dissesse que eles tinham conhecimento do ataque, isso, é claro, significaria o fim das negociações nucleares com o Irã. Quero dizer, não ser avisado pelo seu parceiro de negociação sobre um ataque iminente contra exatamente aquilo que está sendo negociado é o cúmulo da enganação. Não consigo imaginar que os iranianos ainda estejam dispostos a se encontrar com os americanos no domingo. Embora aparentemente o Sr. Trump ou os americanos tenham dito que ainda esperam que as negociações nucleares continuem. Said that they are still expecting the nuclear talks to continue. Essas duas pessoas, ambos generais militares, que foram mortos, e a CNN noticiou isso, e devo dizer, parabéns à CNN por fazê-lo. Não este aqui, não o Sr. Bagheri, mas o Sr. Salami, que é basicamente o equivalente ao Estado-Maior Conjunto dos Dados SWIM, foi morto nesse ataque. Essa também é uma estratégia muito típica de ataques de decapitação de Israel. Os israelenses gostam de se considerar brilhantes quando miram na liderança militar, e na liderança em geral, de seus oponentes. Eles, é claro, já mataram todos os líderes do Hamas, mataram os líderes do Hezbollah. Eles estão indo diretamente atrás dos líderes. Isso é, novamente, algo muito característico de Israel, porque se você comparar isso com a guerra entre Rússia e Ucrânia, ambos os lados, russos e ucranianos, evitaram atacar a liderança máxima, civil e militar, um do outro. Embora os ucranianos sejam os que estão assassinando generais em Moscou nesses tipos de ataques furtivos, eles não foram atrás do nível mais alto, e os russos também não. Em geral, em guerras, há um incentivo para não atacar os principais líderes do outro lado, para não ser atacado também. Mas parece que isso é algo que Israel quer provocar agora. Um contra-ataque contra sua liderança militar, ou contra sua liderança em geral, novamente, para se colocar como vítima. O que Israel precisa, o que Israel quer, é recuperar seu papel de vítima, porque perdeu esse papel, pelo menos na Europa e também nos Estados Unidos. O papel de vítima está ficando extremamente instável, ou está se tornando cada vez mais inútil, e Israel precisa recuperá-lo. Então o que Israel está esperando é poder se colocar novamente como vítima. E eu lhe asseguro, eu lhe garanto, neste exato momento a mídia online está cheia de apoiadores de Israel, dizendo, sim, isso é ótimo, e estamos atacando o coração do mal. E assim que houver um contra-ataque, e assim que o primeiro israelense morrer, eles vão alegar que é um genocídio, de forma descarada, direta, imediata, e vão exigir apoio e subordinação de basicamente todo o resto. E você também pode ter absoluta certeza de que no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que agora terá que realizar uma reunião de emergência, suponho que assim que amanhecer em Nova York isso acontecerá, porque esse é o trabalho deles, você pode ter certeza de que os Estados Unidos, e provavelmente o Reino Unido também, vetarão todas e quaisquer resoluções condenando as ações de Israel. Isso é absolutamente claro. A próxima coisa que vai acontecer é que a Assembleia Geral da ONU fará uma reunião de emergência e haverá uma resolução elaborada. E essa resolução será aprovada porque os Estados Unidos e o Reino Unido não têm poder de veto lá. Mas então Israel vai alegar antissemitismo por parte da Assembleia Geral. By the General Assembly, and you will have huge pressure now being certainly put on. E agora haverá uma enorme pressão sendo exercida sobre todos os países europeus, incluindo meu país de origem, a Suíça, para que se abstenham de votar em tal resolução ou votem contra ela. Vamos ver como esse jogo de poder continua, mas com absoluta certeza, o que ouviremos amanhã de manhã das capitais europeias é que elas pedirão a todas as partes que recuem. Todas as partes devem evitar a escalada. Todas as partes. Isso é o que certamente vamos ler. E se o Irã então revidar contra qualquer coisa, especialmente se tentar atingir as instalações nucleares de Israel, veremos se a mídia em Israel e na Europa vai novamente fingir que se trata de um ataque não provocado. Porque, mais uma vez, quero deixar isso muito claro. Este é um ataque não provocado ao Irã. O Irã está passando por negociações com os americanos. Eles estão conversando, estão dispostos a discutir,
e já disseram repetidas vezes que não buscam ter uma bomba nuclear. O ataque de Israel aqui é uma escalada para que Israel tente sair dessa catástrofe absoluta que eles mesmos criaram, porque não conseguem colocar esse gênio de volta na garrafa. Eles não podem apagar o fato de que estão cometendo um genocídio contra os palestinos. Eles podem vencer batalhas no terreno, e realmente tiveram sucesso na Síria e na Líbia, mas o dano reputacional para Israel é enorme. E o que eles querem agora é escalar militarmente e recrutar os Estados Unidos, e de preferência também algumas nações europeias, para uma grande guerra civilizacional contra basicamente todos ao redor, que sequer ousem pensar em se opor a eles. Este é um regime fanático, fascista, e eles agora novamente estão com as costas contra a parede, e de forma muito difícil. Se os europeus não reagirem da maneira, e especialmente se os americanos não reagirem da maneira que Israel espera, então eles terão um problema ainda maior. Portanto, muito do que vai acontecer vai depender da resposta do Irã. Se eles serão capazes de responder, de que maneira, e como agora também vão negociar, é claro, com seus aliados, com os russos. E qual será a decisão política sobre como esse ataque será respondido? Também devemos dizer que ainda não estamos fora de perigo, porque, preciso mostrar isso a você, os israelenses estão dizendo oficialmente que esta não é apenas uma operação de um dia. Netanyahu disse que a Operação Leão em Ascensão atingiu a principal instalação de enriquecimento do Irã. A questão é que ele também afirmou que esta é uma operação de vários dias. Portanto, naturalmente, se esse ataque de Israel continuar e mais locais forem atingidos, o Irã não terá outra opção a não ser começar imediatamente a revidar nos lugares de onde esses ataques estão vindo. A CNN e outros veículos estão relatando que agora há risco de escalada para uma guerra maior no Oriente Médio. Isso já é uma guerra no Oriente Médio. Esta é a guerra. Israel acabou de iniciar a guerra. A grande guerra do Oriente Médio foi iniciada por Israel, com seu ataque não provocado ao Irã. E você está ouvindo isso de mim. Quero dizer, isso é novamente, absolutamente horrível. É mais uma vez uma guerra desnecessária, completamente e totalmente evitável, promovida por um regime de apartheid, um regime genocida de injustiça, que agora está tentando eliminar o maior de seus opositores. E de novo, o Irã era o último dos 7 países naquela lista dos neoconservadores dos Estados Unidos, de governos alvos para mudança de regime. Então aqui estamos. Os neocons conseguiram. Lindsey Graham já postou no Twitter que começou, e para rezar por Israel, ele literalmente disse, rezem por Israel. Eu não entendo isso. Em que momento do mundo você rezaria pelo agressor? Por quem começa uma guerra? Claro, se você é um neocon dos Estados Unidos e já começou todas essas guerras, então só sente simpatia por outros psicopatas que iniciam guerras contra pessoas que você não gosta. Mas aqui estamos. Os neoconservadores conseguiram sua próxima guerra. E senhoras e senhores, uma guerra no Oriente Médio. E se os Estados Unidos forem arrastados para isso, então sabemos que a única vantagem é que Taiwan terá mais tempo de vida, porque os Estados Unidos agora estarão ocupados com a Ucrânia e com o Irã, e provavelmente não terão muito tempo para se dedicar à preparação de um terceiro teatro. Embora saibamos que os neoconservadores nos Estados Unidos têm falado sobre isso e já escreveram artigos dizendo que os Estados Unidos podem administrar até 3 teatros ao mesmo tempo, certo? Essas pessoas são absolutamente doentes. São doentes até o âmago, não apenas mentalmente podres, mas também psicologicamente doentes até o núcleo. E a única questão é, como o Irã vai responder? E será que tem capacidade de responder de forma suficientemente contundente para fazer isso parar? No momento, as opções são realmente ruins. Se eles não responderem, então Israel vai interpretar isso como um convite para destruir mais e atacar mais. E se eles responderem, então Israel vai usar isso como desculpa para afirmar que está acontecendo um holocausto contra eles.
mesmo tendo sido eles que começaram tudo. Eles farão isso como o dia segue a noite, absolutamente certo. Minhas orações e bons desejos a todos no Irã, e espero que as pessoas fiquem seguras. Espero do fundo do meu coração que os danos às instalações nucleares sejam tais que não haja vazamento de radiação nuclear e que isso pare o mais rápido possível e que as vítimas civis sejam as menores possíveis. Mas não vejo como isso não seja o começo como isso já não tenha sido o começo de uma nova grande guerra no Oriente Médio. Tempos tristes em uma sexta-feira 13. Sad times on a Friday the 13th.